Olha só, a política reforma trabalhista que vai entrar em vigor neste sábado vai mudar o andamento das ações na justiça. A nova lei manda o trabalhador que perder a causa pagar o custo do processo. Dona Maria tem pedras nos rins e na vesícula. Doente, foi mandada embora e perdeu o convênio médico. Ela entrou na justiça contra a empresa. E era muito humilhada, lavava 8 banheiros por dia, eu sozinha. E a encarregada da me empurrou e me jogou no chão. Danos morais, e eles têm que pagar alguma coisa para mim, né? Com as mudanças, o trabalhador que entrar com um processo vai ter que pagar os custos se perder a ação. Só vai se livrar do gasto quem ganhava menos de R$ 2.200. Não ia ter condições, né? Porque estou desempregado, né? Como é que eu vou pagar, né? O valor que será cobrado equivale a 2% do total da causa. Se o trabalhador entrar com mais de uma queixa, como pagamento de horas extras e adicional de insalubridade, por exemplo, e ganhar apenas uma delas, o dinheiro de uma será usado para pagar o custo da outra. Ele também terá que pagar os honorários dos advogados da empresa e as perícias que não comprovarem a denúncia. Cada uma deve custar cerca de R$1.000. Eles não teriam condições de arcar com esse alto custo, de perícia, e honorários não. Os processos trabalhistas terão um prazo de prescrição. Se a parte que perder não pagar o que deve em 2 anos, a ação é anulada. Nem sempre essas empresas têm solvência, têm patrimônio, têm bens, para que se possa usar para pagar esse crédito. A reforma também determina uma multa por má-fé. Isso significa que, se uma das partes, seja o trabalhador ou a empresa, faltar com a verdade ou dificultar o andamento do processo de propósito, ela terá que indenizar a parte prejudicada. O valor vai ficar entre 1% e 15% do total da ação. As mudanças devem deixar mais enxutos, diminuir o número de processos parados nos fóruns e agilizar o andamento das ações. Eu imagino que isso terminará gerando um decréscimo do número de ações, O objetivo é justamente esse, porque o que ocorre hoje é uma supervalorização das ações. Hoje o cidadão entra com qualquer tipo de ação. Isso, além de sobrecarregar a Justiça do Trabalho, eu abro aqui um parêntese, os principais países do mundo não têm Justiça do Trabalho. É quase que um privilégio do Brasil. E uma Justiça do Trabalho que cada vez mais se amplia para poder dar conta da demanda. Então, isso é uma maneira de fazer com que o cidadão pense 2 vezes antes de entrar com uma ação, porque daí vai ter que pagar os custos judiciais e, em alguns casos, até advocatícios. Isso é importante. Isso é importante enxugar. Não pode virar uma indústria o cidadão querer a todo momento entrar com a ação como que fosse para, de alguma maneira, provocar e conseguir receita às custas de empresários e até mesmo de uma Justiça do Trabalho que é muito onerosa no país, Yudiane. Com certeza. Prisco, e a reforma ministerial prevista para abril pode ser antecipada para janeiro? Pode ser antecipada porque a base aliada, Yudiane, está em frangalhos. Depois de 2 votações de denúncias patrocinadas pela Procuradoria-Geral da República, a base aliada começa a pensar o quê? Nas eleições do ano que vem, no desgaste dos votos para preservar no poder Michel Temer, e agora querem uma recomposição. Já levaram emendas parlamentares, já levaram recursos para os seus estados, mas agora querem também cargos federais, mas começando lá de cima, no primeiro escalão. E vamos aqui ao telão, Grazi, onde nós temos aqui a reforma ministerial. O que estava imaginando o presidente Michel Temer? Abril. Por que abril? Porque ali, 6 de abril, 6 meses antes das eleições, é o prazo fatal de desincompatibilização. O que é esse palavrão? É o prazo fatal para deixar o cargo e não se tornar inelegível, podendo participar das eleições. Mas, diante da pressão de setores da base aliada, Michel Temer já reavalia o cronograma e pode antecipar para janeiro a reforma ministerial. Por quê? Porque também o PSDB está rachado. Metade da bancada está com o governo, metade contra. Assim foi
na votação das denúncias. Tem um grupo que deseja sair do governo, o outro deseja permanecer. O que quer sair, Tasso Gereissati, que quer permanecer, Aécio Neves. Ora, o Centrão, integrado por pequenos partidos, com destaque para o PP progressista, para o PR, Partido da República, e para o PTB, estão a pressionar o governo para que desaloje do governo os tucanos, a começar pelos 4 ministérios e também, na verticalidade, os demais cargos, para esses partidos ocuparem espaço, se fortalecerem, já pensando nas eleições. É o tradicional toma lá da cá que continua vigorando no Brasil. Não foi privilégio de Fernando Henrique Cardoso, não foi privilégio dos governos do PT. Infelizmente, essa prática nefasta e o Diane persegue e prossegue no país. Nós temos que dar um basta nisso, mas para isso precisa haver uma grande reforma política para passar esse país a limpo. Com certeza. Ok? Muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã.